Que a paz do Senhor esteja conosco. Só aproveitando, a nossa memória histórica às vezes é tão pouca, um dos grandes propulsores do movimento, digamos assim, de Libras no Brasil é o saudoso pastor John Peterson, ou John Peterson. Ele se viu no seminário Baixo do Cariri até a sua morte. Dona Gina Peterson, também esposa dele, foi nossa professora no seminário até lá. O seu João, carinhosamente chamado por nós, ele estimulou o estudo de Libras não só nas igrejas, mas no Brasil. E ele patrocinou também muito, digamos assim, da linguagem de sinais, muitos livros feitos aqui na América do Sul, na América Latina. Ele mandou missionárias brasileiras fazerem catalogação das línguas de sinais na América do Sul. E muitos dos manuais para esses países foi impresso lá no Seminário Batista do Cariri. Bom, então, as nossas igrejas estão deixando isso se apagar, mas há uma ligação muito grande entre o movimento batista regular e Libras no Brasil. Viu? Então, é algo muito importante para nós estarmos acordando. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Vamos meditar nos versículos de número 5 até o versículo de número 9. Mas vamos contextualizar, lendo também os versículos 1 a 4. Então, o livro de Josué, capítulo de número 1, pegando todo o texto completo, do versículo 1 até o versículo de número 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu também prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua bondade em nos dar a tua palavra, em nos dar acesso ao teu Espírito Santo, para que ele venha abrir os nossos olhos, a fim de entendermos a tua palavra santa. Então vem, Pai, e abre-nos os olhos, desperta-nos o coração para entendermos, para amarmos, para praticarmos a Tua palavra. Que o Senhor fique conosco, mais uma meditação da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que todos devem saber que, originalmente, quando Moisés nos deu os 5 livros que levam no seu nome, os livros de Moisés, e quaisquer outras partes da Bíblia, em si, originalmente, talvez com exceção do livro de Salmos, nenhum dos livros foi originalmente composto e dividido já em capítulos e em versículos. Na verdade, a divisão entre capítulos e versículos ela é bem recente. Nós temos Stephen Langton, ele dividiu parte da Bíblia, se não quase toda a Bíblia, em capítulos. E depois, um gentio que se converteu ao judaísmo, chamado Panini, ele continuou a divisão de parte destes versículos, do texto bíblico em versículo. Se você pega uma Bíblia de uma edição como, por exemplo, a Nova Atualizada e compara com a Nova Versão Transformadora, com a Corrigida Fiel, com a NVI, você vai se dar conta de que, às vezes, a divisão de versículos ela não é a mesma. Porque, originalmente, os versículos não nos foram dados, ou o texto não nos foi dado em versículos. Contudo, o mundo antigo tinha sua forma, digamos assim, de limitar ou delimitar
ou dá um auxílio para a leitura. Você pode perceber, por exemplo, embora hoje nós tenhamos e usemos bastante a ideia de parágrafo, o conceito de parágrafo ele é antiquíssimo. E nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, nós vemos algumas tentativas de marcar parágrafos para que aqueles que lessem as cartas de Paulo, os livros do Antigo Testamento, eles observassem que aquele texto tinha aquela construção e, sabendo ler bem, nós teremos mais, digamos assim, sorte de também interpretarmos bem. Se ler bem, é quase que lógico que você também interpretará bem. Temos o Espírito Santo para nos ajudar na interpretação. Como então podemos melhorar a leitura da Bíblia? Bom, alguns artifícios utilizados estão presentes aqui dentro desse texto que eu li para vocês. Principalmente pegando o versículo de número 5 até o versículo de número 9. Nós podemos perceber 3 pares, de conceitos aqui presentes. E é através desses 3 pares aí que eu quero apresentar para vocês algumas lições que Josué teve que aprender para fazer a vontade de Deus. É interessante que nós estamos diante de um texto que é dirigido a um general, então são estratégias, de certo modo, de guerra, e são anteriores, aos ensinos de Sun Tzu, que é um general chinês, e seus ensinos, a arte da guerra, de Sun Tzu, é utilizado no mundo corporativista, como o que um paralelo entre as estratégias bélicas com as estratégias, digamos assim, operacionais em uma instituição. Séculos antes da arte da guerra de Sun Tzu, Deus está dando para Jeremias, ou para Josué, orientações que serão úteis para a guerra contra as nações de Canaã e, ao mesmo tempo, serão úteis para o seu desenvolvimento espiritual. Então, notemos como podemos perceber que existe como que um parágrafo, como um conjunto que trabalha junto com um propósito. Essa seria a ideia de parágrafo. Então, vamos perceber que existe um conjunto aqui, trabalhando em conjunto, um grupo de versículos, para que nós venhamos a perceber ênfases que o próprio texto está dando para nós. Vamos perceber. Eu quero aqui partir do, digamos, interior desses versículos, do 5 ao 9, para o exterior. A início eu também quero aproveitar um pouco, eu não sei quantos gostam de pintar, ou quantos gostam, já pesquisaram, como se pode apreciar, por exemplo, uma bela obra, um belo quadro, como é que se pode fazer isso? A minha esposa, ela é, de certo modo, artista plástica, fez alguns cursos sobre pintura e ela tem nos ensinado bastante. E é interessante que essa ideia de pintura, essa ideia de enquadramento de uma tela e de um foco que você pode dar para você visualizar uma obra, um quadro, ela está presente aqui. Na verdade, é até mesmo a estratégia que já se percebe no texto em hebraico, como se nós tivéssemos um grande quadro aqui, e dentro desse quadro tem um pano de fundo, e nesse pano de fundo nós temos um personagem principal aparecendo ali. Então, de acordo com as técnicas, digamos, de leitura de quadros, você vai percebendo ênfases, tanto pelo tipo de pincelada que foi dada, com o conjunto de contrastes que as cores vão produzindo, a ideia de focalização e distanciamento do quadro. Tudo isso deve ser usado quando você vai interpretar uma obra pintada, um quadro. Quando você olha para esse texto, você tem algo parecido. Você tem um foco, depois você tem um pano de fundo e, por fim, você tem uma moldura, dizendo para nós, olha, esse trecho aqui deve ser lido dessa maneira. Esse trecho aqui possui essas ênfases que eu e você devemos procurar. Então, guarde isso. Deus não apenas nos deu a sua palavra, mas Ele deixou pistas na sua própria palavra de como ler a Bíblia para melhor interpretarmos e, assim, vivermos bem a palavra dele. Então, se aproximando diante do texto, vamos observar o que, por exemplo, está no meio desse texto, e eu quero citar os versículos de número 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o primeiro grupo aí de pares que nós podemos observar, ele coloca lado a lado duas expressões que Josué, como um líder, que deveria conduzir não apenas militarmente, mas de certo modo também espiritualmente o povo de Israel para a posse da terra prometida, como ele deveria verificar que ele anda de acordo com os princípios do Senhor, como ele deveria avaliar o que é sucesso, o que é êxito ao trabalharmos como líderes na casa de Deus. Bom, de acordo com os pares que vão se formando aqui, nós podemos perceber que êxito, de acordo com a Bíblia e para a liderança cristã, é estar em obediência àquilo que Deus nos ensina. E um ponto básico que às vezes nós esquecemos é de que, como bons líderes, devemos ter acesso ao bom conhecimento para praticarmos a liderança. Ou seja, o que eu e você precisamos não são de novas técnicas, não é de uma nova revelação, mas tão somente do que podemos chamar das antigas doutrinas da graça. Porque o que Deus pede para Josué focalizar como primeiro passo para que ele tenha uma liderança com êxito, é justamente que ele verifique o que Deus já tem revelado. Por isso, a ênfase no versículo de número 7. Para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eles já estão com cerca de 40 anos com essa lei inspirada, entregue lá no Sinai em suas mãos, e vão enfrentar agora os exércitos de Canaã. Eles não estão tendo uma atualização de estratégias militares. O que eles estão ouvindo aqui é o que você precisa, Josué e todo Israel, para ter êxito nas suas conquistas, é ouvir o que Deus já tem nos dado. Essa ênfase, você percebe, é repetida no versículo de número 8, formando o primeiro par do qual falei para vocês. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita dia e noite nele, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, nessa ideia de quadro que eu falei para vocês, como, digamos, o ponto principal visto aí, para nós começarmos a análise e acompanharmos, digamos assim, para apreciarmos essa pintura que o texto bíblico nos dá, ele coloca o foco que Josué deveria manter para seguir numa liderança bíblica, para fazer o que Deus estava exigindo dele naquele momento e, de certo modo, preparando o caminho para as próximas gerações que o seguissem na liderança lá de Israel. O que nós precisamos, irmãos, não são de novas estratégias. O que nós precisamos não são de novos planos. O que nós precisamos é olhar e reconhecer que tudo aquilo que precisamos para que a igreja cresça, para que pecadores se arrependam, para que a igreja seja fortalecida, já nos foi dada. Tudo o que nós precisamos está aqui, no livro da lei, nos 2 testamentos, nos 1189 capítulos que a Bíblia Sagrada é constituída. É isso que eu e você precisamos. Nós podemos ver que nos últimos 20 anos, nós temos visto muitas pessoas trazendo coisas novas para tentar dinamizar o Evangelho. Mudando de estratégia, mudando até mesmo de foco, mudando até mesmo de mensagem. O que nós muitas vezes temos visto é mais uma autoajuda centrada no homem do que a orientação de ajuda dada pelo Espírito Santo na palavra de Deus. Você quer influenciar sua geração, você quer se preparar para influenciar a próxima geração. O que você precisa não são de novos métodos, você precisa voltar para as antigas doutrinas da palavra de Deus. É isso que Josué precisa para ter êxito naquilo para o qual Deus o está chamando. Focaliza. O primeiro par é, repetindo, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não cesses de falar deste livro da lei. Então Deus pega e focaliza esse ponto como se fosse um quadro para Josué observar, e de repente Deus chama a atenção agora desse foco principal, digamos que para o pano de fundo, onde agora esse foco principal está estabelecido. Se ele reconhecer no seu caminho a palavra de Deus, tudo o que ele necessita, Deus o dará. Até mesmo, digamos assim, confiança, até mesmo estabilidade emocional,
que é algo que às vezes nos falta como líderes. Muitas vezes nós somos tomados pelo desânimo. Outras vezes nós podemos ser tomados por uma sensação de que nós somos os donos, nós somos aqueles que sabem, então todos devem nos ouvir porque nós somos os líderes. Nem 8, nem 80. Devemos ter o cuidado e ser líderes que chamem a atenção das pessoas pelos dons dados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e do outro lado, nós não devemos ser deixados a sermos levados pelas nossas emoções. Ser líder não é fácil. É tanto que um dos grandes desgastes que estamos vendo aí entre pastores, entre executivos, entre líderes aí de diversas áreas, é o que está sendo chamado aí de burnout. Um esgotamento físico, um esgotamento emocional, um esgotamento mental, que pode ser causado por uma série de questões, uma série extra de atividades, não saber lidar com a decepção, ou como aquilo quando não sai conforme nós queremos. Eu não quero chamar fracasso, porque se nós fizermos as coisas da maneira de Deus, nós não teremos fracasso. Nós viveremos a vontade de Deus. Porque se fracasso fosse sinônimo de não ter, por exemplo, pessoas se convertendo à nossa mensagem, você chamaria o ministério de Jeremias de fracassado. Judá não ouviu Jeremias, e Jeremias não teve um ministério fracassado. Ele teve um ministério obediente a Deus. Nem todos seguiram a Jesus. Na verdade, muitos daquela multidão que o seguiram estiveram presentes no seu julgamento e passaram ao pé da cruz, vendo Cristo moribundo lá. A obra de Cristo foi um fracasso? Não, não foi um fracasso. Porque se eu e você fizermos a vontade de Deus, se nós praticarmos a liderança que Ele nos deu para nós fazermos aqui na terra da maneira de Deus, não existirá fracasso. A colheita vem no tempo de Deus. Lembra, um semeia e o outro colhe. Seja o que semeia, seja o que colhe, ambos estão trabalhando, mas o crescimento, quem dá? É Deus. Então, sermos líderes em si não é para nós o fazermos pensando nos resultados imediatos que nós alcançaremos. O que Deus exige de nós como liderança é fidelidade. É Ele que tira o véu dos olhos das pessoas que não entendem o Evangelho. E é Ele que faz com que uma nova criação, a regeneração que a palavra de Deus produz em nossas vidas é como uma nova criação que Deus está realizando. Então, o que é que nós somos? Somos líderes chamados para servir. Como deve ser a nossa meta, como é que deve ser a nossa expectativa quanto aos resultados? Eles devem ser medidos não pela quantidade, mas pelo nível de fidelidade que nós temos para com aquele que nos chamou. Então, você quer ter sucesso aos olhos de Deus? Como líder, aplique-se a palavra como Deus mandou Josué se aplicar. Não cesses de falar do livro da lei e tenha cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Se nós seguirmos isso, aí temos agora um segundo par, que é o pano de fundo que eu falei para vocês. E ele está repetido no início do versículo 7 e ele ocorre também no versículo de número 9. Na verdade, começa um pouco antes. Versículo 6 é repetido no 7 e está presente no 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser muito forte e corajoso. E o versículo número 9, não tu mandei eu, ser forte e corajoso. Ou seja, Deus não apenas nos disse o que fazer, como Ele também nos dá todo o aparato, digamos, emocional e espiritual que nós precisamos para realizar a vontade de Deus. Olha especificamente para a liderança de Josué, vitorioso contra Jericó, mas derrotado diante de uma cidade como Ai. Vitorioso que conseguiu vencer vários reis, mas que caiu, por exemplo, diante do conselho, ou melhor, do pedido dos gibeonitas, quando eles fizeram uma proposta e Josué não buscou ao Senhor. Diz o texto bíblico que a comunidade de Israel quis apedrejar Josué e os demais líderes, porque se deixaram ser enganados pelos gibeonitas. A vida, o ministério, o sucesso desse homem deve ser medido não pelo alcance daquilo que ele fez, mas pela fidelidade que ele exerceu diante de Deus. E quando isso acontece,
tudo que nós precisamos para emocionalmente ou espiritualmente estarmos preparados para aquilo que a liderança vai exigir de nós, que nós sejamos fiéis a Deus e capacitados por Ele para seguir a liderança da maneira que agrada a Deus. Fazendo um certo modo, uma comparação com o ministério de Paulo, por favor, deixando aberto o texto de Josué capítulo 1, vejam comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu já mencionei hoje pela manhã que essa segunda carta ela é uma carta bem pessoal, bem íntima do apóstolo Paulo. É um Paulo que você vê no versículo, no capítulo 4, por exemplo, nos falando algo que é muito importante para nós nunca esquecermos. Versículo de número 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo agora de número 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No primeiro texto, nós ouvimos que para Paulo não foi fácil exercer o ministério, para exercer a liderança, para exercer a pregação do Evangelho. Na verdade, houve situações, e 2 Coríntios deixa isso bem claro, em que o próprio apóstolo Paulo se sentiu exausto, se sentiu à beira de talvez uma espécie de colapso físico, não sei se também é espiritual. Isso fica bem presente quando você também observa os que nos diz os versículos de número 8 e 9. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Toda essa linguagem inspira cansaço físico. Toda essa linguagem também desenha para nós um pouco a questão de comprometimento emocional, se não espiritual, quando se faz a obra de Deus. Lembrem que o Elias, que conseguiu vencer pela glória de Deus a batalha contra os 400 profetas de Baal, foi o mesmo Elias que fugiu sob a ameaça de uma pessoa. Quando Jezabel disse, façam-me os deuses o que te aprouver, se amanhã a tua vida, Elias, não for igual a um dos profetas. Esgotamento físico, talvez emocional e com certeza espiritual. Tanto Elias, olhando agora Paulo, e quem sabe também Josué. Por isso, as palavras que 3 vezes foram repetidas. Versículo número 6 de Josué 1, ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso, são incentivos que nós precisamos constantemente lembrar em nosso exercício ministerial. Ao fazer a liderança que Deus nos colocou na mão, não vai ser fácil. E se você assim o quiser fazer de maneira fácil, você não glorificará a Deus. Você procurará olhar para números para contabilizar o seu sucesso. Mas se nós deixamos o sucesso nas mãos de Deus e fazemos aquilo para o qual Ele nos chamou, sermos fiéis à Sua palavra, estarmos protegidos por Sua palavra, podemos até passar. E com certeza, meu jovem líder OANSE, com certeza, meus amigos líderes OANSE já veteranos, vocês passam, já passaram e passarão por momentos de desânimo para exercer a liderança. Talvez quando nós pequenos, eu me lembro um pouco disso, quando nós olhávamos para os adultos, nós às vezes os pintávamos, os imaginávamos, nós romantizávamos como se eles fossem indestrutíveis, como se fossem aqueles inabaláveis. E imaginava que quando eu chegasse na minha idade adulta eu saberia de tudo. E quanto mais eu sei, é como se eu desse 2 passos para frente e 1 passo para trás. Aí que eu percebo o quanto eu ainda preciso ser ensinável e o quanto ainda eu preciso ser mudado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E esse processo não vai ser fácil. Você vai se desanimar. Não foi Cristo que disse? No mundo tereis aflições. Não vai ser fácil. Pedro, ou melhor, Paulo e Barnabé, quando voltaram para um grupo de igrejas que eles haviam fundado, em Atos capítulo 14, versículo 22, é nos dito que eles animavam os discípulos assim: importa que através de muitas tribulações vocês entrem no reino de Deus. A estrada é estreita e o caminho ainda tem espinhos. Não é fácil ser líder. Não se amedronte também, por exemplo, diante de um texto como Tiago capítulo 3. Nem todos de vós sejais líderes, porque receberão o maior juízo. Se existe uma grande exigência da parte
que nós somos líderes, também existem promessas que, se nós não as vivêssemos nas horas de aflições, nós perderíamos tanto conhecimento e tanta experiência, tanta vivência com Deus. Então, meu jovem líder e meu líder já experiente, continue no cargo que Deus tem te dado. Você vai se desanimar, mas Deus está te incentivando. Ser forte e corajoso. Versículo 6 de Josué 1. Ser forte e muito corajoso. Versículo de número 7. E ele repete mais uma vez, versículo de número 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Existe um grande incentivo aí a que ele seja fiel na obediência, a que ele também se deixe guardar, proteger por tudo aquilo que a palavra de Deus faz para conosco. É um líder precisando de incentivo no período de transição. Ele foi vice de Moisés, Moisés agora passou e ele exerce agora a liderança principal. Precisava de apoio emocional, precisava de orientações emocionais, espirituais, para que ele desse bem e fizesse a obra tal qual Deus o havia chamado para fazer. Então, percebam um foco, como se fosse um quadro. Existe um personagem principal ali, que é a leitura da lei, a guarda da lei, a obediência da lei. Olhando agora o pano de fundo, nós temos as promessas de Deus, de que Ele estará conosco e Ele nos manda ser forte e corajoso. E agora, a moldura. Bom, essa estratégia da moldura, ela recebe um nome técnico e vem aparecendo muito em alguns comentários bíblicos. O nome é inclusio, ou inclusão. Você vai perceber que o começo, do capítulo 1, versículo 5, é igual ao final do versículo 9, onde a gente imagina uma moldura. E dentro dessa moldura tem um pano de fundo. E nesse pano de fundo tem um personagem principal colocado para nós observarmos. A moldura do texto, que constitui uma unidade, digamos assim, de sentido, de significado, para que eu e você leiamos e entendamos tal qual Deus quer que nós entendamos, é a seguinte frase do versículo 5 e do versículo de número 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa frase se repete como se estivesse fechando. É como se tivesse a abertura da moldura e agora a finalização dessa moldura. Então você vê isso no versículo de número 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O começo do 5 é igual ao 9. Isso como se fechasse para nós uma unidade, uma parte do texto, como se Deus estivesse sublinhando para você, marcando para você perceber uma unidade de sentido, de significado, um ponto da mensagem que Deus está enfatizando para nós. Aí eu volto a dizer, Deus não apenas nos deu a Bíblia, mas Ele deixou pistas na Bíblia como eu e você devemos ler. E se lermos bem, interpretaremos melhor. E se interpretarmos melhor, com a ajuda do Espírito Santo, isso nos tornará mais parecidos com Jesus. Então aqui você tem uma dica dada pelo próprio Espírito Santo. E isso não é só em português. Lá no original, em hebraico, também está assim. Então há uma marca, que é no versículo de número 5, assim serei contigo. Começando aqui essa moldura como se fosse um quadro. E existe uma marca no final do versículo 9, fechando essa moldura como se fosse um quadro. E a frase é, o Senhor, teu Deus, é contigo. Aí daí nós temos uma progressão. Aí você agora imagina um pouco como se fosse um foco de uma lente que você tem em suas mãos. Você consegue deixar o foco bem ao centro. Aí você, a seguinte mensagem de Deus para você. Não cesses de falar deste livro da lei, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto Moisés tem te falado. É assim, Josué, e assim líderes do século 21, que nós teremos uma liderança bíblica e saberemos contabilizar o sucesso de acordo com aquilo que Deus quer que nós contabilizemos. E se você achar que essa promessa de Deus é pouquinha, Ele diz, não apenas procure a palavra, mas lembre-se, eu darei para você toda a proteção, eu darei para você todo o incentivo que você necessitará para você conduzir bem a sua liderança, o seu ministério, a sua vida cristã. Ser forte e corajoso, ser muito forte e corajoso e ser forte e corajoso. Aí nós saímos do foco principal
para o pano de fundo. E se você achar que isso é tão pouco para Deus, Ele ainda nos deixa com o coração mais tranquilizado para exercer a liderança. Já era, de certo modo, suficiente Deus nos orientar por sua palavra. Já era, de certo modo, suficiente e até mesmo, digamos assim, confortável Deus dizer para mim e para você que eu e você precisamos ser corajosos e fortes para fazer a vontade de Deus. Mas a gente teima. É como Moisés, quando Deus o comissionou. Não, manda o outro. Eu não sei falar. Não vão me ouvir. Eu não sei nem o teu nome quando me perguntarem quem é o Senhor. Sempre dando uma desculpa. E se para nós é tão pouco a orientação da palavra de Deus, e se para nós é tão pouco o incentivo que Deus nos dá para nós sermos fortes e corajosos, tem agora uma promessa de Deus que não existe uma maior do que essa para mim e para você. Eu serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor, o teu Deus, é contigo. Não tem nenhuma outra desculpa que caiba aqui. Não há nenhuma outra forma de dizermos, Senhor, olha, não dá certo. Ele está conosco. É isso que marca e deve marcar principalmente nossa vida cristã, nosso ministério que Ele nos deu. O Senhor está conosco. Esse foi um grito que, de certo modo, os salmistas fizeram. Ah, Senhor, Tu não sais mais com os nossos exércitos. Foi a mesma questão que muitos outros servos de Deus disseram, Senhor, se não fores comigo, eu não irei. E esse mesmo clamor, de certo modo, está presente na fala de Pedro em João capítulo número 6, quando Cristo olhou para aqueles que vinham atrás dele por causa do pão e disse, vão todos embora, porque vocês só querem encher a barriga. Ficaram alguns discípulos. Cristo, ainda muito irritado, olhou para eles e disse, e vocês não vão, não? Aí Pedro olhou e disse, para onde é que nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há nenhuma outra melhor e mais grandiosa das promessas do que Deus dizer que Ele está conosco. Isso não apenas para Josué. Todos nós devemos lembrar o finalzinho da grande comissão. Capítulo de número 28, versículo 19 em diante de Mateus. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que temos guardado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra já é grandiosa, já devia nos inspirar o desejo de cumpri-la. Mas, por alguma razão, eu e você perdemos o ânimo. Ele encerra dizendo, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. A mesma promessa que ele deu para Josué. E não houve desculpa de Josué, não houve algo maior que Deus pudesse prometer a Josué, nem à igreja, para que nos animasse para fazermos a vontade dele. Seja ensinando um versículo a uma criança, seja dirigindo os jogos, seja visitando os pais, seja na hora dos cânticos, seja na hora do devocional. O que é que te motiva a fazer a vontade de Deus? Se você deu tantas desculpas para não fazer, ouça agora. Deus está com o seu povo, capacitando-nos para cumprir a sua obra, a proclamação do Evangelho, o alcançar uma criança, o alcançar um menino e uma menina para Cristo. É por isso que a gente deve caminhar, é por isso que nós devemos andar, é por isso que o nosso ministério não será condicionado a efeitos, digamos, humanos, a efeitos contáveis. Mas o nosso ministério será condicionado nisso. É a fidelidade, é a comunhão, é o incentivo do Espírito Santo em nossas vidas que devemos olhar. E quanto àqueles que devem se converter, ou aqueles que ainda não se converteram, o que é que nós vamos fazer? Nós poderíamos ouvir a mesma frase que Jesus deu a Pedro, quando perguntou sobre o futuro de João. Senhor, no final do capítulo 21 de João, e ele aí? O que é que vai ser dele? O Senhor falou, se eu quiser, assim será com ele. Então, lembrem, o nosso propósito não é sair desanimado porque uma criança não entregou a Cristo sua vida naquele dia. O nosso propósito não é, por exemplo, nós condicionarmos a quantidade de crianças que nós temos. Mas o nosso propósito deve estar estabelecido em vamos ser obedientes à palavra de Deus, vamos procurar conhecê-la, vamos procurar ser capacitados pela palavra dele, que sempre nos diz, seja forte e muito corajoso.
E para finalizar tudo, vamos sempre procurar saber aquilo que Deus promete na palavra dele, se nós estamos atentos a essa promessa para nós vivermos de acordo com o que Deus quer o nosso ministério. Deus diz para você, líder, Deus diz para você: eu estou contigo. Isso basta. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos baixar a nossa cabeça. Somos gratos, Senhor, por tua bondade. Cansados, já um pouco afadigados, levados pelo sono do almoço, estamos aqui em plena 2 da tarde ouvindo tua palavra. É só por tua misericórdia que nós estamos aqui. Mas confiados nessa misericórdia que não falha, queremos, Senhor, dedicar o nosso ministério, a nossa liderança em tuas mãos, para que nós a exerçamos da maneira que te agrada, para que nós a possamos cumprir da maneira, Senhor, em que o êxito, o sucesso é aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que nós desejamos em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde e muito obrigado por aqueles que se esforçaram por estar aqui. Seja, Senhor, com a continuidade dessa programação, em nome de Cristo Jesus. Amém.